Alô, boa noite a todos. Alegria poder estar com os amigos da Casa Espírita Fonte Viva. Um prazer enorme. Acredito que não tenha ido ainda até essa casa, mas me sinto muito bem e certamente um dia eu estarei com vocês. Seria um grande prazer para mim, tá bom? Vamos fazer uma palestra, mas antes da palestra vamos fazer a nossa prece. Então pedimos a gentileza de fecharem os olhos e trazer à sua frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso Divino Mestre. Jesus, te agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos falando a teu respeito. Te agradecemos, Jesus, por tua presença conosco em todos os instantes e, em especial, nesse momento em que a Terra passa pelas dificuldades, pelos problemas, pelos receios, mas com você, Jesus, você que é o grande médico, o médico da alma, médico do corpo, irmão, amigo, companheiro, nós nos sentimos tão mais confortados e tão mais serenos. E por isso te pedimos, Jesus, esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos falar sobre sementes que germinam. E precisamos, nesse momento, realmente não interromper o nosso crescimento. Fazer com que sementes que estejam aqui dentro germinem. Em episódios como com os quais nos defrontamos nos dias de hoje, ocasião da pandemia, é tão comum as pessoas ficarem no desespero, as pessoas ficarem amargas, retraídas. Não, não podemos, não podemos. Nós precisamos ter confiança. Cuidado, sempre cuidado, naturalmente. Mas precisamos acreditar no Pai, acreditar em Jesus. Então, nada de deixarmos as coisas importantes de lado. Como é importante a família. É um dos maiores valores que temos, se não o maior. É preciso ter a família junto. É preciso ter os amigos. É preciso ter a crença. É preciso ter o serviço em favor do próximo. Entretanto, é tão natural vermos pessoas que estão nesse desespero, tão desencantadas da vida, se esquecerem disso tudo. Não. Vamos receber a família em casa, com todo cuidado. Ah, minha casa é pequena, não comporta. Ah, reúne na rua, na calçada, na praça, qualquer lugar. E aí, álcool gel na mão e abraço. É sentir, tocar, fazer o bem. Porque senão corremos o risco de esfriar com relação às coisas mais importantes da nossa vida. A nossa família, a nossa crença, o nosso próximo. Não, não pode não. Nada de desistir, fugir. Não, não. Vamos seguir em frente sempre. Mas vamos falar das sementes que germinam. E para falar nisso, eu vou convidar vocês a fazer uma viagem comigo. Uma viagem rapidinha. 2000 anos no tempo. Vamos voltar à Palestina, Israel, na época de Jesus, há 2000 anos atrás. Jesus, que vivia na cidade de Nazaré, na Galiléia, no alto da Palestina, na região mais alta. A Galiléia é uma região linda, maravilhosa. E Jesus, quando tinha por volta de 30 anos, ele sai da sua cidade, Nazaré, e se dirige a uma cidade que fica às margens do Mar da Galiléia. O Mar da Galiléia não é mar, é um lago. E Jesus se dirige até lá, e ali ele passaria cerca de 2 anos e 3 meses na fase inicial da distribuição do seu evangelho. Era ali que começava a boa nova que nós conhecemos. Então, Jesus se desloca para aquele local e, como ele não era dali, ele era de Nazaré, a família morava em Nazaré, ao chegar em Cafarnaum, ele foi acolhido por Simão Pedro.
um dos 12 discípulos. E Jesus passa a morar na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, mas juntamente com Pedro. E ali, naquela região, Cafarnaum, era uma cidade muito próspera, muito movimentada, porque Cafarnaum passava uma estrada por ela, uma estrada chamada Via Maris, Estrada do Mar, que vinha do sul, o Egito, passava pela Palestina, chegava em Cafarnaum e quem ia para o nordeste chegaria na Síria. Seguindo em frente, o Líbano. Virando à esquerda, indo na região, na direção oeste, ele entraria na Anatólia, Ásia Menor, que hoje é Turquia. Anatólia, e ia seguindo até chegar na Grécia. Grécia e, portanto, a Europa. Um detalhezinho, Anatólia, que seria uma região ali da Turquia, da Ásia Menor. Anatólia significa de onde o sol nasce. Esse título foi dado pelos gregos, porque os gregos, a Grécia fica a oeste dessa região que é a Anatólia. Portanto, para os gregos, eles olhavam para o leste e ali o sol nascia. E deram o nome àquela região de Anatólia, porque é de onde o sol nasce. Então, essa região, Cafarnaum, era muito movimentada porque caravanas comerciais passavam por ali. Vinham de todas as regiões. E, naquela época, para o próprio judeu, circular, passear, fazer turismo, não existia, não tinha como. Então, os deslocamentos eram raros, não aconteciam com tanta facilidade. Mas se deslocavam pelo menos uma vez ao ano, iam para Jerusalém, na época da Páscoa. Era uma obrigação do judeu se dirigir a Jerusalém, ir até o templo. Então, os judeus se deslocavam até Jerusalém. E como que os feitos de Jesus ganharam espaço? Foram para fora daquela região. As caravanas comerciais levavam. Olha, lá em Cafarnaum tem um rapaz que está fazendo coisas maravilhosas. Olha, naquela região, lá em Cafarnaum, nossa, tem um moço que fala coisas lindas, toca o coração, emociona a todos. Então, ali, os feitos de Jesus ganharam corpo, foram para fora, para vários locais em razão dessas caravanas comerciais que levavam isso para outras regiões. Mas Jesus passa a morar, portanto, na casa da sogra de Pedro. E naquele local começam a acontecer reuniões maravilhosas. Ali acontece o primeiro evangelho no lar. Imagine o primeiro evangelho com Jesus presente. Que bênção, hein? Não poderia ser melhor. Então, um evangelho com Jesus. E ali, Jesus falava do lar, falava que o lar era uma escola de almas, falava da necessidade do amor, da necessidade do perdão. E eram ensinamentos que ficariam gravados na memória de todos. Todos aqueles que frequentavam a casa de Pedro e também aqueles que acompanhavam Jesus nos seus sermões, que normalmente aconteciam nos montes. Né? Isso aí era um costume, faz parte da cultura do judeu. Quando o judeu quer se dirigir a Deus, ele sobe. Isso é cultural. Então, Jesus foi assim. Ele ia fazer o sermão da bem-aventurança, ele subiu o monte das bem-aventuranças, Monte Curum-Ratim. Ele, lá na região de Jerusalém, ele subiu o Monte das Oliveiras. Moisés, para receber a tábua dos 12 mandamentos, sobe o Monte Horebe. Então, quando vai falar com Deus, o judeu normalmente subia. Então, muitos ouviram Jesus falar nas elevações que tinham ali. E um desses ensinamentos, Jesus, ele nos fala sobre a necessidade de vencermos, superarmos as nossas dificuldades, as dificuldades que nos defrontamos nos dias de hoje. Então, eu convido vocês a voltarem 2000 anos, como se nós estivéssemos ali, ao lado de Jesus, ouvindo o Mestre falar sobre isso,
falar sobre as dificuldades, sobre as dores, enfim, aquilo que nós encontramos em pleno século XXI. Então, vamos ouvir de Jesus. Jesus falando para nós, no nosso ouvido. Jesus, há 2000 anos, percebia naquelas pessoas que estavam reunidas na casa de Pedro, percebia nelas uma inquietação, em razão das preocupações com as questões da vida, do dia a dia, que eles traziam. E Jesus não perdia tempo e ele resolve transmitir ali um novo ensinamento. Jesus não perdia uma única oportunidade para deixar uma lição para todos nós. E aí, ele fala se utilizando da figura da semente, que Jesus utilizou em tantas oportunidades. Ele falava da parábola do semeador, ele falava, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele utilizava muito a figura da semente. Por quê? Porque a semente, aparentemente, não tem vida, mas está nela o potencial de vida. E ela germina, desde que encontre condições favoráveis. Nas pirâmides, quando abriram pela primeira vez as pirâmides, ao lado dos túmulos tinha semente. Semente que permaneceu ali milhares de anos. E que, quando foram retiradas e colocadas em condições favoráveis, solo, água, luz, cuidados, elas germinaram, como qualquer outra semente germinaria. E Jesus falava isso. Nós somos como semente. Nós temos uma vida aqui dentro. Ele falava da vida da alma. Está aqui dentro, muitas vezes estacionada, parada, aparentemente morta. E Jesus se utiliza da figura da semente, dizendo assim. Isso Jesus falando. É muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Nós encontramos a guerra, nós encontramos a incompreensão, a injustiça, o sofrimento. Olha, continuava Jesus, até mesmo no templo, nós vemos o orgulho e a vaidade nos ricos, e vemos o ódio e a revolta nos pobres. Na casa do Pai, hein? Acontece isso. Então, é difícil trazer o coração puro e limpo, como seria de se desejar, porque há espinheiros, lamaçais, serpentes nos rodeando em todos os instantes. Continuava Jesus. O reino divino, o reino do Pai, é semelhante a uma semente minúscula de trigo, pequenininha, muito pequena. Essa semente tão pequena é lançada na terra, e embaixo da terra tem o peso da própria terra, tem os detritos, mas quando essa semente encontra condições para germinar, para vir a vida que estava nela, ali guardadinha, a pressão e a impureza do solo não lhe paralisam a marcha. Não, germinou, ela vai, ela sobe, vai firme, atravessa o chão escuro, e embora desse chão escuro essa semente retire grande parte do próprio alimento, o seu impulso é de procurar a luz de cima. Esse é o impulso dominante dela. Ela vai buscar a luz. A gente não vê uma semente que germine, saia para fora do solo e entre de novo nele. Não, ela vai sempre na direção da luz. É a figura da semente. E Jesus disse, olha, haja sol, haja chuva, seja dia, seja noite, ela trabalha no próprio crescimento, a semente. E nessa ânsia, nesse desejo de subir, de crescer, ela frutifica para o bem de todos. É caridade, ela vai servir a todos. E aí Jesus faz uma comparação. Ele falou da semente e agora ele fala do aprendiz do Evangelho, aquele que está buscando o entendimento daquilo que Jesus nos deixa em todos os instantes. E ele diz assim,
o aprendiz, que sentiu a felicidade do avivamento interior, ele está vivo. É como a semente que começa a germinar, qual ocorre com a semente do trigo, óbvio. Ele observa que longas raízes ainda o prende a inibições da terra, aqui. Então, muitas raízes ainda nos prendem na terra. São os vícios, o comodismo, a preguiça. Nossa, quanta coisa nos prende na terra. Ele sabe, o aprendiz, que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos. Ele, o aprendiz, sabe que a dor é ameaça constante. Toda hora nós temos dores, dificuldades. Todavia, o aprendiz experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão. Subir. E não mais consegue deter-se. Não para mais. Ele age sempre na esfera de que se fez peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que ele se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa. Na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Bonita, né? Que comparação! A semente é assim. Ela saiu da terra, germinou. Não tem o que segura. O aprendiz do Evangelho, aquele que descobre Jesus, a sua mensagem, mesma coisa. Não há o que detenha. Por quê? Porque o desejo dele é subir, é seguir, é ir adiante. E Jesus diz, esse aprendiz, sem perceber, ele produz frutos de esperança, frutos de bondade, frutos de amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Ele não precisa se preocupar com o que ele fez de bom. Não. A visão do Pai é a preocupação dele. E que vibra na alma dele a alma de um filho saudoso. É aquele que quer trabalhar para estar mais próximo do Pai, mais junto de Deus. Então ele não precisa olhar as flores que ele deixou para trás, não. Não fez nada mais do que uma obrigação de um filho de Deus. Agora ele tem que seguir à frente, como a plantinha que surgiu. Ela não vai ficar olhando o chão, não. Ela vai olhar a luz, o céu. É isso que precisamos fazer. E diz Jesus, em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Profundo. Jesus maravilhoso, não? Mesmo que os nossos pés, trabalhadores espíritas, mesmo que os nossos pés estejam sujos do lodo da terra, pisando o lodo da terra, porque estamos na terra, estamos nesse mundo, estamos nessa realidade. O nosso coração não vive na terra. Eu vou buscar as coisas, um trabalho que edifique, eu quero fazer o bem. Isso é necessário. Então, temos que ser aprendizes que buscam realmente o entendimento. E continua Jesus, conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. O trabalhador do céu se identifica por aquilo que ele faz, pelo exemplo, pela dedicação, não exatamente pelo conhecimento. Não, saber sem praticar, não vale. Jesus, ele foi exemplo acima de tudo. Então, nesse momento em que Jesus fazia essa explanação, fazendo uma comparação da semente com o aprendiz do Evangelho, com o ser que está buscando crescer. Nesse momento, Pedro, que estava ali ao lado, a casa era dele, afinal,
ele faz uma pergunta. Mas, mestre, que dizer, então, daqueles que até conhecem os sagrados princípios da caridade, que é o teu evangelho, mas não praticam? Será que conhecemos muita gente assim? Que até conhece, até sabe, entretanto, não movimenta uma palha, não se prontifica a fazer nada. Era isso que Pedro perguntava. Olha, tem muita semente por aí que sabe que poderia germinar, que poderia fazer o bem, que poderia crescer, entretanto, permanecem de braços cruzados. E aí Jesus dá uma resposta fantástica. Ele diz assim: esses são sementes que dormem. Apesar de projetadas no seio dadivoso da terra, guardarão consigo, está na semente, preciosos valores do céu. Está ali embutido, latente, não germinou ainda, mas elas jazem por enquanto, inúteis e às vezes por muito tempo. E complementa: contudo, disse Jesus, os aguaceiros, os vendavais, as tormentas, os furacões passarão por elas, por essas sementes que dormem, renovando-lhes a posição no solo, ou seja, levando essa semente adiante, para que ela possa germinar, encontrando um local fértil, e sairão vitoriosas um dia. E ele conclui essa explanação dizendo: vamos auxiliar essas sementes, auxiliar com amor, e prossigamos olhando para frente. Que mensagem bonita! E aí ele vem falar: a semente que dorme, a semente que não despertou, a semente que não germinou, ela precisa ser renovada, porque ela precisa encontrar um solo que seja propício à germinação. Mas como a semente sai de um lugar para outro? Furacão, aguaceiro, vendavais, tudo isso vai fazer com que ela modifique. Então, nós temos que ter uma preocupação. Nós falamos de voltar 2000 anos para ouvir Jesus falando na casa de Pedro e sentir essas palavras tão lindas do Mestre. E aí, vamos voltar à nossa realidade, mas trazendo Jesus conosco. Jesus, vem comigo lá no século XXI, fica sentado do meu lado, me acompanha quando for sair, vá comigo ao trabalho, fique comigo na minha casa, com o meu irmão, com o meu vizinho. É isso que nós precisamos fazer. Mas quando falamos de Jesus, nos dias de hoje, e estamos falando das dificuldades, das dores, dos problemas que enfrentamos, aí nós vamos perguntar: e conosco? Como andam as coisas? Será que precisamos então nos observar como tem sido a nossa caminhada? Precisamos. Como é que tem sido a caminhada? De que forma lidamos com as dificuldades da vida? Como lidamos com ela? Como lidamos com as incompreensões que encontramos em todos os locais que vamos? Sempre alguém que não nos compreende. Como lidamos com as violências? Como lidamos com a situação de hoje, essa pandemia triste, sem sombra de dúvida? Como lidamos com as dores? É tão fácil ficar abalado com isso. É tão fácil essas coisas nos tirarem do rumo e nos sentirmos, muitas vezes, derrotados, vencidos, humilhados, desencantados, sem esperança. É tão fácil cair, por exemplo, numa depressão. Por quê? Porque muitos ainda não conseguem enxergar além da vida. Não conseguem enxergar além dessa existência material. Quando vemos, por exemplo, pessoas que estão trancadas em suas casas, pessoas que têm medo de sair à rua, medo de receber um parente, medo de vir a desencarnar, medo, não vivem, vão cair na depressão.
precisamos ter cuidado, muito cuidado, sem sombra de dúvida. Mas temos que confiar, entender que existe coisa além, que Jesus está do nosso lado, que precisamos ter coragem, que precisamos trabalhar, seguir, estudar, aprender, amar. Quanta coisa precisamos! Entretanto, muitos, por não pararem e pensarem nisso, ficam em casa como sementes adormecidas, só lamentando, só chorando, e perdem a oportunidade do crescimento que essa dificuldade, que essa dor está nos chamando a atenção para que possamos aprender, crescer. E não vão perceber, portanto, que as dificuldades são lições a serem aprendidas. Estamos numa escola. Estamos numa escola. E aí, na época de escola, as provas que nos eram colocadas à frente serviam para testar o nosso aprendizado. Era gostoso fazer prova? Acho que não muito, né? Mas era a forma de avaliar aquilo que tínhamos aprendido. As provas, então, nos incentivavam a estudar. E estudar cada vez mais, para que pudéssemos sair delas cada vez melhor. Agora imagine se na época da escola eu dissesse assim: não suporto provas, não quero saber de provas. Parece que elas foram feitas para me dar 0. Parece que é só isso. Prova para mim é para me reprovar de ano. Não, precisamos vencer essa situação. Estudar e colher lições em tudo o que aparece à nossa frente, de bom e de mal, de agradável, de doloroso, né? Então é preciso que percebamos que a nossa evolução é como a semente atirada ao solo. A nossa evolução, sementinha que está lá, ela vai enfrentar o peso, vai enfrentar detrito, vai ter dificuldade, entretanto, precisa germinar. A semente da caridade, a semente da humildade, a semente da fraternidade, a semente do perdão, né? É difícil? Para nós ainda é um pouquinho, mas nós somos como um avião cargueiro. Já viram o avião cargueiro? Aquele avião que carrega dezenas de containers lá dentro. Já viram numa pista o avião cargueiro querendo levantar voo? Tão pesado, ele treme, chacoalha. Você diz, não vai subir. E ele vai, você fala, meu Deus, ele vai bater no barranco lá na frente. Entretanto, na hora que as rodas daquele imenso avião sobem 1 centímetro do solo, ele vai para o alto. E acabou. Não treme, não tem dificuldade, vai seguir sempre em frente. Então, precisamos sim aprender e ensinar os outros. Temos que passar pelas dificuldades, pelas dores, com vontade, resignação, não inércia. Com resignação, buscando a solução, mas também auxiliando os outros a compreenderem isso, para que também eles despertem e que essa sementinha deles também germine, cresça e dê frutos, bons frutos. Para uma casa espírita, normalmente muitos vão pela dor ou pelo amor. Auxiliemos as pessoas a despertarem em si o amor. O amor, ele vai amenizar a dor. E as pessoas, com certeza, terão muito mais alegria em viver. Pensemos nisso, mas pensemos bem. E trabalhemos para que no nosso coração se instale sempre o melhor. Agradeço a oportunidade de poder estar com vocês e que na próxima, queira Deus, possa ser fisicamente, tá? Que Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão, esteja na casa de vocês, todo mundo, e sempre, todos nós, apesar da dificuldade pela qual nós passamos, nessa pandemia, com todo o cuidado,
Não deixemos esfriar os maiores valores que nós carregamos na nossa vida. A família. Continue ligado à família. Vem alguém? Olha, vem em casa. Álcool gel na mão, dá a mão, um abraço, com cuidado, óbvio. Minha casa é pequena, minha família é grande. Se encontrem na rua, na calçada, não importa. Se encontrem. Se encontrem. Não deixem esfriar esse valor tão importante que é a família. Não deixem de perder outro valor tão importante que é a fé. É Pai, né? Jesus. Quantos valores, a caridade, o serviço, a união, a fraternidade, a proximidade, sem nos descuidarmos, né? Sempre se cuidando. Não deixemos que esses valores se apaguem. É um trabalho nosso. Vamos ligar para as pessoas, vamos ligar para a família, vamos chamar, povo, me encontro na calçada, não tem problema, eu quero te ver, quero sentir, quero tocar tua mão. Isso é amar. Não deixemos essas coisas apagarem. Um grande abraço a todos e que Jesus, o nosso divino mestre, nosso amigo, nosso irmão, esteja conosco não só agora, mas em todos os instantes da nossa existência. Forte abraço para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus.